A paz, Senhor, meus irmãos. Aqui é a pastora Socorro e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nossa leitura bíblica. E nós vamos agora para o terceiro sinal, né? Que Samuel deixou da parte de Deus para Saul. Então, eu convido os irmãos para lermos do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Então, irmãos, nessa leitura bíblica aqui, no versículo 6, Samuel explica bem claro qual seria o último sinal que Deus estava trazendo, que ele estava trazendo da parte de Deus para a vida de Saul, né? Qual seria esse sinal? Está lá no versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Então, irmãos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, porque aqui nessa leitura bíblica, Samuel deixa mais este sinal da parte de Deus, como aquilo que era necessário na vida de Saul, aquilo que ele precisaria ter para assumir aquela obra, para assumir aquele chamado de estar à frente da nação de Israel, né? Então, no versículo 5 em diante, que nós começamos a ler, diz assim: Então virás ao outeiro de Deus. O outeiro de Deus aqui, irmãos, é monte de Deus, né? É um monte de Deus que se encontrava ali na cidade de Gibeá Elohim, né? Que também esse lugar era um lugar de nascimento de Saul. Então, ali naquele lugar, naquela cidade, diz o versículo 5 aqui também, que teria a guarnição dos filisteus. Quer dizer, quando ele chegasse ali naquela cidade do nascimento de Saul, ele ia encontrar um acampamento dos filisteus ali na entrada daquela cidade. E ele vai dizendo, né, que eles estão vindo do alto, né, que ele ia entrar naquela cidade, que ele ia encontrar um grupo de profetas descendo do morro. Quer dizer, quando ele entrasse naquela cidade, ele encontraria aquele grupo de jovens, aqueles jovens estariam descendo do monte de Deus, estariam descendo de um lugar alto, e eles estariam profetizando, né? Diz assim, eles descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Então, Samuel diz que ele vai chegar, né, até aquela cidade ali. Ele foi pontuando algumas coisas que tinha, né, naquela cidade,
por exemplo, ele ia encontrar um acampamento dos filisteus, ele ia encontrar com um grupo de jovens esses que eram profetas. E outra coisa também, esses jovens, eles vinham com instrumentos de música, né? Eles vinham com instrumentos musicais. Trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E aqui nós podemos imaginar, não é verdade? Podemos ter uma noção quando nós mesmos nos juntamos como igreja do Senhor e ali nós começamos a adorar a Deus, nos reunimos, adoramos ao Senhor com os instrumentos e adoramos o Senhor com palmas e ali oramos ao Senhor e nós podemos imaginar quando a graça de Deus é derramada, como que nós ficamos, né? Nós ficamos em êxtase de adoração. A alegria do Espírito, ela vem para nossas vidas. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, o que acontece? Nós podemos imaginar como que aqueles jovens estavam descendo daquele lugar alto, lugar de adoração, lugar de ter encontro com Deus, lugar de glorificar a Deus, né? Segundo eu pude reunir de pesquisa sobre esses jovens, diz que esses jovens aí, eles faziam parte da escola de profeta, né? E diz que Samuel, ele foi o primeiro profeta em cujo redor se reuniu um grupo de jovens, né? Diz que com o propósito de estudar e dedicar a si mesmo ao serviço de Deus, né? Diz que esse grupo de profetas se formou em Ramá, na cidade natal de Samuel, né? Então ali esses jovens faziam parte dessa escola de profeta, desses jovens que estavam separando as suas vidas para ser usado por Deus, separando as suas vidas para entregar o trabalho de Deus, né? E veio de Samuel, porque Samuel, ele foi criado na casa de Eli, desde criança. Então, eu creio que durante aqueles anos todinho, o amor dele foi grande para também formar outras crianças, formar outros jovens. Então, ali estava um grupo de jovens, né? Descendo do alto, com instrumentos musicais. E a gente sabe que quando a gente começa a adorar e glorificar o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus se faz presente, né? O Espírito Santo de Deus, ele vem para nossas vidas com poder, com glória, né? E nos faz também exaltar o Senhor, e nos faz cantar para o Senhor, e abre o nosso coração, e abre o nosso entendimento, para que nós possamos ver a glória de Deus, né? Então, ali naquele momento estava acontecendo isso. Samuel disse para ele, tu vai encontrar esses jovens ali, eles vão estar desta forma, e quando tu encontrar com esses jovens, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Que coisa linda, né, irmãos? Deus, ele trazia uma instrução dessa, fica para mim e fica para todos aqueles que querem estar à frente da obra do Senhor, à frente do povo de Deus, né? Em 1 Coríntios, amados, explica muito bem o que Samuel queria dizer para Saul, né? E o que Deus quer dizer para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, irmãos, Saul era um homem natural. Saul era um homem que não tinha experiência com o Espírito Santo de Deus. Saul era um homem que não estava à frente de nenhum trabalho, quer dizer, naquela época ali, tinha jovens que se dedicavam a Deus, mas Saul não fazia parte desses jovens. Saul não estava no meio, ele teve contato com esses jovens agora, nesse momento. Então, o Senhor, ele faz com que Saul tenha esse encontro com esses jovens. Para quê? Para ele ser mudado, né? Como nós vimos aí no versículo de 14 e 15 de 1 Coríntios 2, o Senhor, apóstolo Paulo, diz que o homem natural não compreende como Saul ia estar à frente do povo de Deus, sendo o primeiro rei separado para dirigir o povo de Deus, para reinar sobre o povo de Deus, se ele não compreendesse as coisas de Deus. E não tem como, irmão, nós compreendermos as coisas de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade? O Espírito Santo de Deus é que nos faz conhecer a vontade de Deus. Então Saul ali diz para ele, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudará em outro homem. E era isso que o Senhor queria. O terceiro sinal que Deus que Saul estava trazendo, que Samuel estava trazendo para conhecimento de Saul, e Deus traz para mim e para você, é isso, que é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui diz que o Espírito Santo do Senhor se apoderará de ti e te transformará em outro homem. Para estarmos à frente da obra de Deus, e não só para estar à frente da obra, né? Mas para executar esta obra, para fazer parte desse povo escolhido, povo chamado, é necessário ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu separei algumas passagens para podermos entender um pouquinho o porquê que Samuel, ele deixa esse ensinamento para Saul, por que ele traz essa necessidade para Saul, né? E ali no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai nos dizendo assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então aqui nós vemos que o próprio Jesus, o Filho de Deus, vindo do céu, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo. Está lá cheio, né? E foi totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus. Por que foi necessário, irmãos? Ali o Senhor ia ser tentado pelo diabo. O nosso próprio Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele ia ser tentado pelo diabo. E nós sabemos que não é diferente conosco, não foi diferente naquela época. Nós vamos ver no decorrer do livro de 1 Samuel, todos os acontecimentos que teve, o quanto que Saul foi enganado, né? O diabo veio sobre a vida dele e, infelizmente, ele foi derrotado. Por quê? Porque ele não teve a preocupação de ser cheio do Espírito Santo. Porque para vencer a tentação, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus, ele foi ali levado pelo diabo ao deserto e foi tentado, mas ele venceu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele suporta a tentação e ele vence, né?
Jesus nos deu esse ensino. Em João também, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai envia em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito ou falado. Aqui é outro motivo, aqui nós temos mais 3 motivos do porquê nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo tomar nossas vidas. Primeiro, porque ele é consolador, irmãos. O que é consolador? É aquele que traz alívio, é aquele que traz a ajuda, é aquele que tira a dor. Quando a gente está com uma dor, vamos dizer, uma dor de dente, o que nos consola? É o dipirona. Porque o dipirona vai fazer a dor cessar. Então, Saul ia ter momentos de muitas guerras ali, ia ter que executar toda a obra que Deus estaria separando para ele. E no campo de batalha, as lutas não são pequenas, as lutas são grandes. Muitas vezes nós somos atingidos e a dor vai ser grande, a dor é imensa. E a gente precisa do remédio para curar essa dor, a gente precisa do remédio para tirar essa dor. E qual é esse remédio, irmãos? Esse remédio é o Espírito Santo de Deus. Ele tira a dor. Ele tira aquela dor que vem para nos matar, ele tira aquela dor que vem para nos fazer sofrer. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é consolador. E também nesse mesmo versículo, diz: e vos ensinará todas as coisas. Quer dizer, Saul não tinha nenhum tipo de experiência ali em batalha, não tinha nenhum tipo de experiência para ir para a guerra. Nós vamos ver logo depois desse capítulo 10 que já surge um primeiro problema para Saul e está resolvendo, né? E o que acontece? Ele precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus para quê? Para que o Espírito Santo de Deus pudesse ensiná-lo. Aqui diz assim, olha, vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo de Deus, na vida do homem, ele ensina para o homem, né, o que ele deve fazer, como ele vai realizar a obra de Deus, de que forma. Ele vai ensinar esse homem a orar, a buscar o Senhor, ele vai ensinar esse homem a se chegar mais a Deus, a saber agir na hora dos problemas. Então o Espírito Santo, ele é professor, ele é o professor espiritual do homem, é ele que ensina o homem todas as coisas, né? Então esse é o segundo ensinamento que nos dá aqui no livro de João 14, 26. Terceiro ensinamento, que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado, né? O Espírito Santo de Deus vai trazer a lembrança. Nós precisamos o quê, irmãos? Quantas vezes nós estamos numa situação assim, sem saber o que fazer, e o Espírito Santo vem e traz a lembrança na nossa mente de uma palavra, de uma passagem bíblica, e ali ele nos faz lembrar da palavra de Jesus, dos ensinamentos do Senhor. Porque, irmãos, uma vida aqui nessa terra, sem andar dentro da palavra, sem andar conforme a palavra, é uma vida morta. É um corpo que está vivo físico, mas está morto para Deus. Para nós estarmos vivos, nós temos que andar em obediência a essa palavra. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos traz a lembrança, a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus quer para a sua vida. Aquilo que Saul deveria fazer, aquilo que ele deveria executar. Nós vamos ver que Deus mandou Samuel dar
palavras para Saul lá na frente. Olha, tu faz isso. Ele fez só pela metade, né? Ele fez só pela metade, ele não deu ouvido, ele não foi um homem tomado pelo Espírito, porque se ele tivesse, ele estava em obediência ao Senhor. Então, tudo o que o Senhor traz os ensinamentos do Senhor, irmãos, é de muita valia, não tem vitória se não ficarmos nos ensinamentos do Senhor. Então, aqui nesse versículo, o Espírito Santo, ele é consolador, ele é professor, né? E ele também é aquele que nos faz lembrar das palavras do Senhor, né? E no livro também de Atos, capítulo 7, versículo 8, o porquê também precisaria, o Senhor deixou que era necessário o homem ser tomado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Nós podemos ver em Atos, capítulo 7, versículo 8, uma passagem de Estevão que diz assim: Estevão, cheio de fé e do poder. Poder de quem? Poder de Deus, né? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O versículo 55 do mesmo capítulo 7 de Atos diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Então, o grifo aqui, bota um negritozinho, em cheio do Espírito Santo, né? Porque no versículo 8 diz que ele estava cheio de fé e de poder, né? Esse poder era o quê? Poder do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, fazia prodígios, fazia grandes sinais. E o versículo 55, ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida lá de quando Estevão foi apedrejado. Diz que ele, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Então, nós vimos também Paulo fez grandes prodígios e sinais, usado em maravilhas. Pedro também, porque foram homens que foram tomados, foram cheios do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa assim, e fala assim, os milagres não acontecem. Acontece. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos usa para executar esses milagres, para executar esses prodígios, para executar a obra do Senhor. O Senhor nos quer que nós venhamos ser cheios desse Espírito Santo, né? E Estevão, ele era cheio de fé e cheio de poder. E pela sua fé e por todo o poder que ele tinha, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fazia prodígios e grandes sinais. E até mesmo, né, como eu já falei, cheio do Espírito Santo, ele não olhou para aquela circunstância terrível que ele estava passando ali. Ele ia ser o quê? Apedrejado, né? Ele foi apedrejado. Mas naquele momento que ele estava ali sendo apedrejado, diz que ele fixou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Que maravilha! O poder do Espírito Santo de Deus fez ele suportar até o fim da vida dele. Até o fim da vida dele. Esteve na hora da sua morte. Não foi uma morte bonita, não. Uma morte de apedrejamento. Que coisa terrível, né? Mas ele, cheio do Espírito Santo, suportou e até o fim. E isso nos dá um grande ensinamento, né? Conseguir chegar até o fim, irmãos, esperar até a volta do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para suportarmos. Nós vamos ser perseguidos, a igreja já está perseguida hoje. O que é certo está errado. O que é certo hoje está errado. Mas nós não vamos sair do que é certo para entrar no que é errado. Porque nós temos a palavra. Nós temos, irmãos, um objetivo, nós conhecemos a verdade, e da verdade nós não vamos sair. E nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para conseguirmos chegar até o fim
e chegar olhando e ver o céu aberto e ver que o Senhor está conosco. Ter visão do céu, ter visão de Deus. Os nossos olhos não podem estar aqui nesta terra, para os acontecimentos desta terra, para o mal que está sobre essa terra, porque se os nossos olhos estiverem aqui e nós não formos homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, irmãos, a nossa visão estiver aqui, nós não vamos conseguir chegar até o fim da nossa caminhada e entrar na celestial Jerusalém, que o Senhor preparou para nós, que Jesus está lá. Ele foi preparar a morada para nós. Aqui não é a nossa morada. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para chegar lá naquela glória. Sabemos também, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é a marca da igreja de Jesus. Quando a igreja começou ali através da vida dos discípulos, irmãos, nós podemos ver que Pedro, ele se tornou um outro homem depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, Pedro se tornou um outro homem. E nós podemos ver que ali no versículo 6 do livro de Samuel 10, na leitura que nós fizemos, o Samuel diz para Saul: olha, o Espírito Santo virá sobre ti e te transformará em outro homem. E aí nós podemos ver nessa passagem que Pedro se transformou num novo homem, depois que Deus derramou do Espírito Santo dele ali na festa de Pentecostes. Estava tendo aquela festa, os discípulos estavam todos reunidos ali num lugar só, e Deus enviou do seu Espírito sobre aquele lugar. Todos nós já sabemos tudo o que aconteceu, mas na vida de Pedro, esse derramar do Espírito Santo, irmãos, ele trouxe a autoridade de Deus para a vida de Pedro, ele trouxe poder. Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 32, ele prega a Jesus. O Espírito Santo de Deus na vida dele trouxe ousadia para ele ir até aquela festa. Já pensou, irmãos? Para ele se levantar no meio daqueles homens ali todinho e ele começar a pregar e a falar de Jesus, né? Sendo que nós sabemos o quanto que eles estavam sendo, o nosso próprio Jesus foi perseguido e morto, e agora está ali um Pedro cheio da autoridade, cheio do poder, pregando o Evangelho de Jesus. Está no versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Olha, Pedro dizendo na festa de Pentecostes, para todos aqueles judeus que estavam ali, né, pregando o Evangelho. No versículo 38 também de Atos 2, Pedro prega sobre o arrependimento de pecado. Ele diz assim, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, irmãos, por que Samuel trouxe essa instrução para Saul? Olha a necessidade que era de Saul ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Ele teria ousadia, e nós precisamos também. Diz aqui que Pedro, naquele dia, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para ganharmos almas para Jesus. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem ousadia para falar de Jesus, para pregar o arrependimento, e as almas aí vão se converter. Então, irmãos, que ensinos glorioso, que ensinos maravilhoso trouxe esses primeiros 6 capítulos do livro de Samuel. Né? Foram ensinamentos assim
muito grande da parte de Deus, que Deus deu para Samuel ensinar para Saul, que seria o rei, e também que o Senhor deixou aqui nas suas escrituras para que nós pudéssemos também ter conhecimento e aproveitar dessas maravilhas, né? Então, logo aqui depois, no versículo 7 ainda, ele diz assim, ó, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Quer dizer, o que Samuel quis dizer? Ó, depois que tu passar por tudo isso, depois que tu atentar para tudo isso aqui, tu estiver executando, aí tu vai. Aí tudo que vier à tua mão para fazer, tu vai fazer, porque Deus é contigo. Então, irmãos, existe um processo de Deus nas nossas vidas. Existe um processo para nós seguirmos, para aqueles que querem estar à frente da obra de Deus, para aqueles que querem ser servos do Senhor, né? E o versículo 8 diz, tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei até a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Amém? Então nós vamos terminar nessa palavra, nesse versículo, a qual Samuel diz, olha, agora tu vai na minha frente. Tu me esperar lá 7 dias. 7 dias que eu vou me encontrar contigo lá e eu vou oferecer o sacrifício, né? Mas nós podemos ver aqui logo depois, vamos ver no próximo estudo, que isso aí aconteceu imediatamente, né? Mas eu vou deixar até aqui para os irmãos, que Deus possa, através desse estudo, né, falar com cada um de nós, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue nos ajudando, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo nessa última hora, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um dos irmãos.